Ele era o tipo de homem que bastava olhar, e todos abaixavam a cabeça. Na Villar Corporation, sua palavra era lei, sua presença intimidadora. Ninguém ousava discordar. Até que numa manhã comum, em uma sala cheia de engravatados, uma mulher com uniforme de faxina, olhar firme, mãos calejadas e com uma coragem que nenhum daqueles engravatados jamais teve. Ela fez o impensável, disse não para o homem mais temido da empresa. E naquele instante o intocável tremeu. O que acontece quando o homem mais poderoso de uma corporação é confrontado por quem ele nunca sequer enxergou? E se atrás daquele não estiver o início de algo que nem o próprio poder pode controlar? Mas antes, já se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa, eu garanto, vai mexer com você. Sônia acordou antes do sol, como sempre fazia. A rotina era exaustiva, mas ela a conhecia de cor. Preparar o café com leite para os filhos ainda sonolentos, ajeitar o uniforme, prender o cabelo com um elástico antigo e caminhar até a estação. Era faxineira da Villar Corporation há 8 anos. Nunca chegava atrasada, nunca reclamava. Mas nunca, nem nos dias mais difíceis, imaginou que estaria onde estaria hoje. Na tela do celular velho, a mensagem piscava desde a noite anterior. Compareça à sala de reuniões principal às 10 horas. Assunto: Comitê de Reestruturação. Ela pensou que fosse um engano. Ninguém chamava faxineiras para aquele andar. Lá só subiam diretores, presidentes, conselheiros e o próprio Jorge Villar, o bilionário conhecido por decidir o futuro de centenas com um simples aceno de cabeça. Mas não era engano. O nome dela estava no sistema. Às 9h58, Sônia estava diante da porta de vidro blindado do 21º andar, segurando apenas uma folha dobrada ao meio, escrita por ela mesma, com palavras que saíram direto do peito. Lá dentro, 12 executivos estavam sentados. Ao centro, ele, Jorge Villar, postura ereta, terno escuro impecável. Um relógio suíço no pulso que custava mais do que todos os anos de salário dela somados. O olhar dele era cortante, silencioso. Ele não falava muito, mas quando falava, não era preciso repetir. Sônia entrou sem ser anunciada. Pisou devagar, com os olhos fixos no chão de mármore que ela mesma já encerara tantas vezes. Um dos diretores tentou se levantar. Com licença, essa sala está restrita. Mas Jorge ergueu a mão interrompendo, e então disse com a voz firme: deixem-na falar. A sala congelou. Sônia respirou fundo. Os dedos apertaram o papel com força, e ela começou. Eu sou Sônia. Trabalho aqui desde que meu marido morreu. Crio 2 filhos sozinha. E venho todos os dias, chova ou faça sol. Faço parte da equipe de limpeza. Mas hoje eu vim falar como gente. Um murmúrio ameaçou surgir, mas ela continuou. O plano que vocês estão prestes a aprovar vai demitir dezenas de funcionários invisíveis, gente como eu, gente que vocês não veem, mas que segura esse prédio em pé. Eu li o relatório, eu entendi os números. Só que vocês esqueceram de calcular o impacto na vida dessas pessoas. Os engravatados começaram a se mexer nas cadeiras. Um pigarreou. Outro rolou os olhos, mas Jorge permaneceu inabalável. Seus olhos estavam cravados nela como lâminas. Eu não vim pedir favor. Vim dizer que isso aqui... Ela ergueu o papel. Isso aqui não é progresso, é covardia. E por mais que eu saiba o meu lugar nesta empresa, eu também sei que um erro, mesmo vindo de cima, ainda é um erro. Ela então disse com a voz embargada, mas firme: eu digo não, porque alguém precisava dizer. Silêncio. Um silêncio tão profundo que o barulho do ar-condicionado parecia um trovão. Jorge Villar fechou levemente os olhos por um segundo. Não sorriu. Não rebateu. Apenas disse: terminou? Ela assentiu. Ele então respondeu: pode sair. Sônia virou de costas e caminhou com dignidade, passos firmes, cabeça erguida.
Ninguém se moveu até que a porta se fechasse. A reunião foi encerrada minutos depois, sem votação, sem celebração, sem brinde. Jorge Villar ficou sozinho na sala, encarando as 2 taças de vinho que haviam sido preparadas para marcar aquele dia como um novo marco da eficiência empresarial. Mas tudo que ele conseguia ouvir era a voz daquela mulher simples. E tudo que ele conseguia sentir era o incômodo de não ter conseguido rebater uma única palavra dela. Naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, o homem intocável foi confrontado. E tudo começou com um não. Era para ser só mais uma segunda-feira de poder, controle e decisões irreversíveis. Mas desde aquele instante em que a porta da sala de reuniões se fechou atrás de Sônia, algo dentro de Jorge Villar não voltou ao lugar. Ele permaneceu sentado por longos minutos após o fim da reunião, observando as 2 taças sobre a mesa. O vinho, antes símbolo de celebração, agora lhe parecia fora de lugar. Aquela mulher havia entrado ali sem pedir licença, sem maquiagem, sem status, e saído com a alma inteira. Já ele não sabia mais o que fazer com a própria sombra. No caminho de volta à sua sala, recusou conversas, ignorou os alertas do celular e cancelou os compromissos da tarde. Seus passos eram duros, mas hesitantes. O elevador pareceu demorar mais que o normal, e quando finalmente as portas se abriram, Jorge viu seu próprio reflexo nas paredes espelhadas. Pela primeira vez em anos, não reconheceu aquele homem. De volta ao escritório, tirou o paletó e afrouxou a gravata com mais força do que deveria. Jogou o celular sobre a mesa e sentou-se diante da enorme janela panorâmica. A cidade estava lá fora, viva, pulsante. Mas tudo o que ele enxergava era o olhar de Sônia. Não de súplica, não de medo, mas de firmeza. Ele era Jorge Villar, acostumado a ver bajuladores, analistas submissos e conselheiros que tremiam só de ouvir seu nome. E, no entanto, aquele olhar simples, limpo, direto, o desestabilizou. Na manhã seguinte, Sônia voltou ao trabalho como sempre. Uniforme limpo, coque preso com o mesmo elástico puído, passos apressados. Tinha deixado os filhos na escola, passado na padaria e pegado o ônibus lotado. Mas dessa vez, algo era diferente. Ela sentia os olhares. Por onde passava, havia cochichos, sorrisos discretos, alguns apertos de mão da equipe de limpeza. Era como se ela tivesse feito algo histórico. E, no fundo, ela sabia que tinha. Só não esperava que fosse repercutir tanto. No meio da tarde, o telefone da copa onde as faxineiras faziam intervalo tocou. Era um ramal interno. E a voz do outro lado não deu margens para dúvidas. Sônia Alves comparecerá à sala do presidente agora. É urgente. O coração dela disparou. Por um segundo, pensou em se recusar. Mas respirou fundo, lavou o rosto e caminhou em direção ao elevador. Quando as portas se abriram no 21º andar, ela já estava preparada para tudo. Dessa vez, foi recebida pela própria secretária de Jorge, que a conduziu até uma sala menor, mais discreta. Quando entrou, ele já estava lá, em pé, sozinho, sem paletó, com as mangas da camisa dobradas. Ela parou diante dele, mas não disse nada. Estava disposta a ouvir ou enfrentar. Jorge foi direto. Você me tirou o sono. Sônia ergueu uma sobrancelha surpresa. Não sei se isso é um elogio ou uma ameaça. Ele deu um meio sorriso, rápido, que desapareceu antes que ela decidisse como reagir. Não é nenhum dos dois, é só a verdade. Ela cruzou os braços. E o que quer de mim agora? Demitir? Disfarçar? Comprar meu silêncio? Não, quero conversar. Sobre o quê? Ele se aproximou um pouco, mas ainda com distância suficiente para não invadir o espaço dela. Sobre o que você enxergou que ninguém mais teve coragem de dizer. Sônia sentiu o chão estremecer um pouco, não de medo, mas de estranheza. O homem mais poderoso que ela já conhecera estava querendo ouvi-la e não parecia estar blefando. Você está acostumado a mandar, Sr. Villar, e a ser obedecido.
Não sei se sabe o que é conversar de verdade. É por isso que quero tentar. Com você. Ela o olhou nos olhos por um longo instante. O mesmo olhar do dia anterior. E viu algo diferente ali. Não era culpa nem pena, era curiosidade. Por que eu? Porque você me desafiou, sem me atacar, sem me bajular. E eu fiquei pensando no que mais você pode ter visto. Ela hesitou, mas disse: vi um homem poderoso demais para perceber que está perdendo a alma. As palavras bateram com força, mas ele não recuou. Só fechou os olhos por um segundo e suspirou. O comitê de reestruturação foi suspenso, indefinidamente. Sônia arregalou os olhos, surpresa. O quê? Eu mesmo cancelei a aprovação. Depois que você saiu, não consegui seguir em frente. Ela ficou em silêncio. Era muita informação. E, ao mesmo tempo, algo dentro dela se acalmou. E agora? Quero formar um comitê novo, com outras ideias. E quero você nele. O quê? Quero que você faça parte da construção, como conselheira, consultora. Não precisa entender de números, precisa entender de gente. E disso você entende mais do que qualquer um aqui. Sônia deu um passo para trás. Isso é loucura. Pode ser, mas a empresa precisa de loucura. E eu também. Não estou preparada para isso. Eu limpo banheiros, eu lavo o chão. Nunca sentei numa sala de decisões. E mesmo assim, mudou uma delas. Ela ficou muda. O rosto queimava, o coração disparava. Era tudo tão absurdo que parecia armadilha. Mas ao olhar para ele, viu algo sincero. Vulnerável, posso pensar, claro. Mas, sinceramente, espero que aceite. E se eu recusar, eu continuo ouvindo sua voz dentro da minha cabeça, disse ele com um meio sorriso cansado. Ela respirou fundo. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Eu não vou me calar, nem me curvar, mesmo que você tente. Ele sorriu, dessa vez mais inteiro. É por isso que eu quero você nesse comitê. Na saída da sala, os dois se olharam por mais um instante. E foi nesse instante que aconteceu. O olhar dela encontrou o dele. E por uma fração de segundo, Jorge Vilar não era mais o intocável. Era apenas um homem desarmado. E Sônia sentiu isso. Era só o começo. Mas algo havia mudado. Entre os corredores gelados daquela empresa e os olhos firmes daquela mulher simples, algo começava a ferver por dentro. Sônia demorou 2 dias para responder ao convite. 2 dias em que lavou o chão como se estivesse limpando dúvidas, em que trocou olhares silenciosos com colegas curiosos, em que sentiu os olhos dos filhos brilharem quando ela mencionou, quase sem querer, que o homem do topo tinha pedido a opinião dela. Mas foi só na manhã do 3º dia que ela disse sim. Subiu até o Wisniewski 1º andar, com o crachá provisório pendurado no pescoço. A pulseira de miçangas que ganhara da filha mais nova ainda enfeitava o pulso. A mesma roupa simples, o mesmo coque preso com firmeza. Mas dentro dela, algo já estava diferente. A sala onde o novo comitê se reuniria era menor, mais humana. Não havia mesa de 12 metros nem taças de vinho. Havia café coado, papéis com rabiscos e 3 pessoas que ela não conhecia, todos de setores distintos. Jorge ainda não tinha chegado. Bem-vinda, disse uma moça de cabelos crespos e sorriso largo. Sou a Letícia, do RH. Já sou sua fã. Sônia riu sem graça e se sentou no canto. O lugar era simples, mas havia um ar de propósito no ar. Era como se aquela sala tivesse sido criada para construir e não para destruir. Quando Jorge entrou, não usava gravata. A camisa clara tinha as mangas dobradas e ele carregava um caderno de anotações nas mãos. Parecia menos CEO e mais presente. Obrigado por aceitarem estar aqui, começou ele, com a voz firme, mas diferente daquela dos corredores. Isso não é só um grupo de ideias. É um lugar para quem ainda acredita que uma empresa pode ser grande sem pisar em ninguém. O olhar dele encontrou o de Sônia por um breve instante. E ela desviou, sentindo algo que não sabia nomear. Durante a reunião, Sônia falou pouco. Observava mais do que opinava. Mas quando falou,
Todos ouviram. Suas palavras vinham sem filtros, mas com respeito. E o mais impressionante, vinham com verdade. É fácil falar de ambiente humano quando se tem ar-condicionado e cadeira ergonômica, mas quem está no chão da fábrica não tem voz. E o que mais cansa não é o trabalho, é a invisibilidade. Jorge anotava tudo, em silêncio. Mas o que o afetava não eram apenas as palavras. Era o jeito como ela olhava quando falava, o jeito como firmava os pés no chão, como não pedia desculpas por ser quem era. A reunião terminou com sorrisos. Um plano inicial havia nascido, mas Jorge não parecia satisfeito em deixar por ali. Horas depois, Sônia já voltava ao setor da limpeza quando recebeu uma mensagem. Tem um café na esquina da Torre B. Posso te acompanhar até lá? Ela olhou o celular por longos minutos antes de responder. Pode, mas só se for sem terno. 10 minutos depois, Jorge apareceu sem terno, sem segurança, com as mangas ainda dobradas e os olhos levemente cansados. Os dois caminharam em silêncio até a cafeteria simples do outro lado da rua. Era pequena, com mesas de madeira e cheiro de pão na chapa. Você sabe que isso vai dar fofoca, né? Disse ela, enquanto mexia o açúcar do café. Se desse menos fofoca andar com quem pensa diferente, o mundo seria melhor, respondeu ele com naturalidade. Ela riu. E pela primeira vez, relaxou na presença dele. Você é diferente do que eu pensei. E você é exatamente o que eu precisava ver. Mesmo sem saber, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era denso, como se palavras demais atrapalhassem. E de repente ele perguntou, por que você aceitou? Sônia pensou antes de responder. Porque meu filho me perguntou o que era um comitê. E quando eu expliquei, ele disse, se é um lugar onde a mamãe pode mudar o mundo, então vai, mamãe. Os olhos de Jorge vacilaram por um segundo. O meu pai nunca me incentivou a ouvir, só a mandar. E foi por isso que você se tornou quem é? Ele suspirou. Não sei, mas talvez por isso eu esteja tentando ser diferente agora. Sônia encarou o café por alguns segundos, depois olhou diretamente para ele. Não é fácil. Mudar exige perder o controle por um tempo. E eu odeio perder o controle. Eu percebi. Os dois riram, e algo entre eles suavizou. Naquela semana, os encontros no comitê se tornaram constantes. E aos poucos, Jorge e Sônia começaram a conversar mais do que apenas sobre políticas internas. Ela falava dos filhos. Ele falava do silêncio da cobertura onde morava sozinho. Ela contava histórias da infância no subúrbio. Ele ouvia como se estivesse descobrindo um universo novo. Mas foi na sexta-feira que algo inesperado aconteceu. A equipe de limpeza teve um problema com os uniformes novos. Estavam com tecido sintético, que dava alergia em algumas funcionárias. Sônia tentou falar com o encarregado, mas não teve retorno. No fim do dia, ela decidiu levar a situação ao comitê. No sábado de manhã, Jorge apareceu no almoxarifado com 2 sacos de amostras nas mãos. Testei ontem com o fornecedor. Trouxe algodão puro. Vê se isso aqui serve. Sônia arregalou os olhos. Você foi atrás disso pessoalmente? Prometi ouvir, lembra? E se estão coçando por causa do uniforme, isso também é problema meu agora. Ela pegou o tecido, esfregou nos dedos e sorriu. É perfeito. Então tá resolvido. Ela queria agradecer, mas a garganta apertou. Era só um gesto, sim, mas que trazia mais do que tecido. Era escuta, era respeito, era cuidado. Por que você faz isso? Perguntou quase num sussurro. Porque quando você entrou naquela sala, eu percebi que não sei tudo. E você sabe o que ninguém aqui dentro tem coragem de ver. Ela ficou em silêncio, mas nesse silêncio, algo dentro dela mudou. Naquele sábado, ela voltou para casa com um sorriso discreto nos lábios. E quando a filha perguntou por que estava sorrindo, Sônia respondeu sem pensar. Porque alguém que nunca enxergava agora vê. Do outro lado da cidade, Jorge subia os degraus da própria cobertura sem o celular na mão. Sentia um cansaço diferente, não físico, mas emocional. Um cansaço bom, como se depois de tanto tempo
ele tivesse encontrado algo que não se compra, nem se planeja. E naquela noite, antes de dormir, Sônia tirou a pulseira da filha do pulso, olhou para ela e lembrou do olhar de Jorge. Um olhar que já não era o mesmo. E pela primeira vez, ela sentiu medo. Medo de estar começando a sentir algo por aquele homem. Medo de querer algo que talvez não pudesse ter. Mas era tarde. O coração dela já tinha recebido a proposta e, sem perceber, já estava a aceitando. O convite veio numa sexta-feira de manhã, dentro de um envelope com o brasão da Villar Corporation. Um simples papel dobrado onde se lia: viagem técnica, reunião com líderes do interior. Segunda a quarta. Confirmação até 12 horas. Assinatura obrigatória. Sônia encarou o papel como quem encara uma encruzilhada. Viajar, dormir fora, estar lado a lado com executivos em um hotel empresarial. E, o mais delicado, passar 3 dias sob o mesmo teto que Jorge Villar. Nos dias anteriores, algo já havia mudado entre eles. O que antes era admiração virou cumplicidade silenciosa. E dessa cumplicidade nasceu uma tensão que crescia a cada conversa, cada café, cada olhar, que durava meio segundo além do necessário. Sônia assinou o papel. Na segunda-feira, às 6 da manhã, ela chegou ao estacionamento reservado da empresa. Usava um vestido de tecido leve, azul marinho, discreto, com um casaco cinza sobre os ombros. Cabelos presos com mais cuidado do que de costume. Coração descompassado. Jorge já a esperava. Bom dia, disse ele, abrindo a porta do carro preto com vidros fumê. Aceita ir comigo? Ela hesitou por um segundo, mas entrou. A viagem duraria 3 horas até uma cidade do interior, onde a Villar Corporation estava implementando uma nova política de integração. Jorge fazia questão de levar o comitê junto, e Sônia, agora parte oficial dele, era presença obrigatória. Dentro do carro, o silêncio foi educado por longos minutos, mas havia algo no ar, algo que pulsava, mesmo sem tocar. Jorge dirigia com os olhos fixos na estrada, mas vez ou outra desviava o olhar, e sempre o encontrava nela. Está confortável? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Estou, respondeu, sem saber se mentia ou não. O campo passava pela janela com suas cores verdes, e Sônia tentava se concentrar na paisagem, mas a tensão não a deixava. Aquela proximidade, o cheiro discreto do perfume dele, a forma como o braço direito se esticava no volante, tudo isso mexia com ela de um jeito que a deixava inquieta. Ao chegarem, foram recebidos por uma equipe local. O hotel era simples, mas elegante. Quartos individuais, sala de reuniões montada, almoço reservado. Na parte da tarde, o comitê se reuniu com trabalhadores da unidade local. Sônia fez perguntas, anotou respostas, riu com algumas funcionárias. E mais de uma vez, percebeu Jorge observando-a com um tipo de atenção que ia além da profissional. À noite, ela desceu para o jantar. Usava uma blusa de manga longa, branca, e uma calça preta de tecido solto. Estava elegante na medida certa, como alguém que não se produziu para impressionar, mas acabava impressionando mesmo assim. Jorge já estava à mesa, sozinho. Usava um suéter cinza sobre a camisa branca, sem blazer, o cabelo levemente bagunçado. Ele se levantou ao vê-la e puxou a cadeira com um gesto discreto. Esperando por mim? Sim, respondeu, sem esconder. Durante o jantar, conversaram sobre tudo, menos trabalho. Sônia falou da infância com os irmãos, das novelas que assistia com a mãe, das receitas que aprendeu a fazer por necessidade e acabou amando. Jorge contou histórias da juventude cercada por exigências, do medo de falhar diante do pai e das noites em que só queria fugir de tudo, mas nunca teve coragem. O vinho tinto chegou à mesa. Só um pouco, disse Sônia, enquanto ele servia. Eu também. O suficiente para não perder o controle, disse ele, com um sorriso que não era só brincadeira. Quando o jantar terminou,
Os dois caminharam juntos pelo jardim silencioso do hotel. As luzes eram baixas, as árvores projetavam sombras no chão, e o ar fresco da noite parecia convidar a tudo que fosse sutil. Você está estranhamente quieta, comentou ele. É que às vezes o silêncio fala mais do que a fala, respondeu encarando o céu. Ele parou de andar e a olhou. Está arrependida de ter vindo? Não. Está arrependida de estar aqui comigo? Sônia não respondeu de imediato, mas também não desviou o olhar. Não sei o que estou sentindo, mas sei que é forte. O coração de Jorge acelerou. Eu também não sei explicar, confessou. Mas sei o que estou tentando esconder. Desde o dia em que você me enfrentou, ela sorriu com os olhos. E o que está tentando esconder? Ele se aproximou devagar, sem pressa, sem força. Que toda vez que você fala, meu mundo para. E que, quando você me olha, eu esqueço quem eu sou. O silêncio entre os dois ficou denso. E naquele instante, quando a respiração de um já podia ser sentida pelo outro, Jorge ergueu a mão devagar e a pousou sobre o rosto dela, com delicadeza. Sônia não recuou. Os olhos dela brilharam sob a luz suave do jardim. Os dele estavam tomados por algo que não tinha nada a ver com poder. Era desejo, sim, mas também era entrega. O beijo aconteceu sem urgência. Foi suave, inesperado e intenso. Um encontro de mundos que jamais foram feitos para se tocar, mas se encontraram. Sônia sentiu o calor das mãos dele em sua cintura, sentiu o gosto do vinho e da coragem, e por um segundo esqueceu do crachá, dos corredores, das regras invisíveis que separavam os dois. Jorge sentiu os dedos dela tocarem sua nuca, sentiu a firmeza e o medo, e soube ali que não teria mais como voltar. Quando o beijo cessou, os dois se olharam por longos segundos. Ela foi a primeira a falar. Isso não devia ter acontecido. Ele não rebateu. Talvez não, mas aconteceu. E não me arrependo. Ela se afastou um pouco sem pressa, como quem precisava respirar. Isso muda tudo. Ou revela o que já estava mudado há muito tempo. Ela sorriu, mas os olhos estavam úmidos. Eu não sou do seu mundo, Jorge. Talvez por isso eu esteja começando a querer o seu. Ela tocou o próprio braço, tentando se proteger do vento. Ele, instintivamente, tirou o suéter e colocou sobre os ombros dela. Amanhã, tudo volta ao normal? Perguntou ela. Só se você quiser. Naquela noite, Sônia dormiu abraçada ao suéter que ainda tinha o cheiro dele. E Jorge ficou acordado por horas, encarando o teto do quarto, perguntando-se como um simples olhar pôde desestruturar tudo o que ele acreditava ser firme. O desejo venceu a frieza. E agora, nenhum dos dois sabia como esconder o que havia sido despertado. Na manhã seguinte à viagem, o mundo parecia girar mais devagar para Sônia. Ela acordou com os lábios ainda quentes da noite anterior, o suéter dobrado aos pés da cama e um misto de emoções que ia do encantamento ao pavor. O que havia acontecido entre ela e Jorge não era pequeno. Não foi um deslize, nem um impulso qualquer. Foi um encontro real, sincero, cheio de silêncio, desejo e algo mais profundo que ela ainda não conseguia nomear. Mas não teve tempo para mergulhar nos próprios sentimentos. Ao chegar à sede da Villar Corporation, antes mesmo de bater o ponto, Sônia foi puxada por uma colega da limpeza de olhos arregalados. Você viu o que saiu na coluna de negócios hoje? O quê? Toma, leia você mesma. A mulher colocou o celular na mão dela. A matéria estava estampada em letras grandes. A face por trás dos cortes, Jorge Villar e a manobra que extinguiu 4.000 empregos terceirizados em 2016. O sangue de Sônia gelou. Ela leu o artigo inteiro, sem piscar. Um dossiê completo sobre a decisão fria e direta do então recém-nomeado CEO Jorge Villar de enxugar a folha de pagamento da empresa anterior à Villar Corp, antes da fusão. O corte de milhares de contratos de serviços terceirizados havia deixado dezenas de famílias sem sustento da noite para o dia. Famílias como a dela.
Um nome familiar apareceu entre os prejudicados: José Carlos Alves, seu cunhado, marido de sua irmã, morto 1 ano depois por um infarto fulminante em casa, logo após perder o emprego e os benefícios médicos. As mãos de Sônia começaram a tremer. Ela se lembrava daquela época como um borrão sombrio. Lembrava do choro da irmã, da filha pequena, sem saber por que o pai não voltaria. Lembrava do velório simples, dos vizinhos revoltados, da revolta engasgada. E agora estava ali, dormindo com o homem que assinou o papel que destruiu parte da vida dela. Sentiu o chão fugir dos pés. Desceu correndo as escadas, ignorando os olhares. Precisava de ar, de silêncio, de distância. Enquanto isso, no andar mais alto do prédio, Jorge também lia a matéria. Estava em sua sala, com a luz apagada, apenas a tela iluminando seu rosto. Leu cada linha. Sabia que aquele passado voltaria um dia, mas não sabia que viria justamente agora. Ele não tentou justificar a decisão. Na época, acreditava que aquilo salvaria a empresa. Era jovem, ambicioso, frio. Nunca pensou nas famílias, pensou nos números. E isso doía mais agora porque sabia que aquela mulher que ele começava a amar era parte das estatísticas que ele ignorou. Tentou ligar para a Sônia. Chamou 2 vezes, sem resposta. Mandou uma mensagem curta. Me encontre na sala 3. Precisamos conversar. Mas não recebeu retorno. Na hora do almoço, Sônia estava sentada sozinha nos fundos da empresa, próximo ao depósito. Era um canto onde os entregadores e motoristas costumavam fazer pausas. Ali ninguém a procuraria. Ela sentia raiva, mas sentia algo ainda pior: decepção. Ele havia olhado nos olhos dela, a tocado com delicadeza, sussurrado palavras que pareciam reais e, mesmo assim, escondia aquilo. Quando ouviu passos se aproximando, soube, antes de olhar, que era ele. Jorge apareceu vestido de forma simples, sem paletó, sem os escudos costumeiros. Parou a alguns passos, como quem pede permissão para existir. Eu tentei falar com você, disse ele. Sônia não respondeu. Eu sabia que isso ia te atingir. Só não sabia que você seria você. Você sabia, Jorge. Desde o começo, você sabia o que fez. E mesmo assim, se aproximou de mim. Eu não sabia que era sua família. Eu não liguei os nomes. E, para ser sincero, na época eu não pensei em ninguém. É isso que mais dói. Ela respondeu com os olhos molhados. Você não pensou, porque não precisava. Estava lá em cima, seguro. E a gente? A gente morria em silêncio. Ele se aproximou mais um pouco. Eu me arrependo. Arrependimento não muda o passado, mas pode mudar o presente. Ela levantou-se bruscamente. Eu não quero ouvir lição de moral, nem frases prontas. Você me beijou, me ouviu, me fez acreditar que eu era importante. E agora eu vejo que sou só mais uma. Você nunca foi só mais uma. Você foi a única que me fez enxergar. Por isso está doendo tanto. Eu estou tentando mudar, Sônia. Ela riu, amarga. Você acha que pode resolver tudo com flores no corredor, café e tecido de algodão? A vida real é outra. Gente morreu por causa das suas decisões. Eu sei. Você sabe? Sim. E é por isso que você tem razão em me odiar. Mas eu não vou fugir. Nem me esconder. Ela caminhou alguns passos, tentando conter o choro. Eu não te odeio, Jorge, e isso é o pior. Eu queria conseguir te odiar, mas o que eu sinto é pior do que raiva. É dor. Ele a olhou com os olhos marejados, pela primeira vez sem nenhuma armadura. Me diga o que fazer. Nada. Me deixe em paz. E ela foi embora. Nos dias seguintes, Sônia não apareceu no comitê. Voltou para a equipe de limpeza, recusando convites e ignorando olhares. Os colegas notaram, mas não perguntaram. Sabiam que havia algo forte acontecendo e que era melhor respeitar. Jorge, por sua vez, evitava os andares altos. Passava horas trancado, relendo documentos, tentando entender onde havia se perdido no caminho. Ele não sabia lidar com rejeição, mas pior que isso, não sabia lidar com a dor de tê-la ferido.
Numa noite, chegou a ir até o bairro onde ela morava. Parou do outro lado da rua, viu a luz da cozinha acesa. Um menino brincava na calçada, o filho dela. Jorge não teve coragem de bater, sabia que não era hora. No final da semana, um comunicado interno circulou pela empresa. O Comitê de Humanização passará a funcionar de forma autônoma, sob direção dos membros fundadores. O Sr. Jorge Vilar não participará diretamente das decisões enquanto se reavalia a estrutura administrativa da empresa. Foi a primeira vez, desde que assumiu, que Jorge abriu mão de liderar algo publicamente. Muitos se espantaram, outros elogiaram, mas quem realmente entendeu o gesto foi Sônia. Ela leu o comunicado sentada no vestiário, com as mãos ainda úmidas de sabão. Ficou ali por minutos, imóvel. O homem que não sabia recuar, havia recuado. O homem que não ouvia ninguém, havia dado a voz a ela. E ainda assim, o que mais a cortava por dentro era não saber se conseguiria perdoar. Na sexta-feira à noite, depois de colocar os filhos na cama, Sônia abriu a caixa onde guardava os papéis importantes. Entre contas, comprovantes e desenhos das crianças, estava o bilhete que escrevera semanas antes, quando desafiou Jorge pela primeira vez. Não é o que fazem com a gente que importa, é o que a gente faz com o que fizeram. Ela leu aquilo como se fosse a primeira vez. As lágrimas caíram sem resistência. Na manhã seguinte, ela levantaria, com uma decisão, mas não seria fácil, nem para ela, nem para ele. O sábado amanheceu nublado no bairro onde Sônia morava. As crianças ainda dormiam e o café coava lentamente na cozinha quando o telefone fixo tocou. Ela estranhou. Quase ninguém ligava naquele número, exceto parentes mais velhos ou a escola dos filhos. Atendeu com o coração apertado. Dona Sônia Alves, aqui é Elisa, do setor administrativo da Vilar Corporation. A senhora poderia comparecer à sede hoje, às 10 em ponto? Hoje? É sábado. Sim, senhora. É uma reunião extraordinária do comitê. A presença da senhora é considerada essencial. Quem convocou? A diretoria. O silêncio de Sônia durou alguns segundos antes que ela confirmasse. Às 9h40, Sônia caminhava pela calçada de paralelepípedos do centro financeiro com uma pasta fina nas mãos e o coração apertado. Vestia uma calça de alfaiataria simples e uma blusa clara com um casaco por cima. O coque estava preso com mais firmeza que o normal. Ela entrou pela lateral da torre da Vilar Corporation, o acesso dos funcionários. Recusou o elevador panorâmico e subiu os andares pelo convencional. Algo dentro dela ainda resistia em se sentir parte daquele lugar. Na recepção do andar 21, foi recebida com um gesto breve pela secretária. Sala 2, por favor, já estão todos lá. Sônia entrou. Era a primeira vez que via aquela sala tão cheia. Cerca de 20 pessoas estavam sentadas ao redor de uma grande mesa oval. Rostos conhecidos do comitê, diretores, alguns representantes do conselho e, no fundo, perto da janela, Jorge. Ele estava de pé. Usava um terno escuro, sem gravata, e os olhos marcados por olheiras que denunciavam noites em claro. Ao vê-la entrar, não esboçou sorriso. Apenas a acompanhou com os olhos até ela se sentar. O diretor-presidente iniciou. Senhora Sônia Alves, agradecemos sua presença. Hoje, conforme estipulado por votação unânime, a senhora será ouvida antes da deliberação final sobre a implementação das novas diretrizes humanizadas da empresa. Sua contribuição desde o início foi reconhecida por todos nós. Ela assentiu, mantendo o rosto neutro. Antes disso, interrompeu Jorge com a voz firme. Se me permitem, eu gostaria de dizer algumas palavras. Em público. O burburinho cessou. Há 7 anos, eu tomei decisões como CEO de uma das empresas que precederam a Vilar Corporation. Eram decisões estratégicas, baseadas em relatórios frios, metas ambiciosas e uma lógica de eficiência que, à época, me parecia inquestionável. Sônia não desviou o olhar. Queria ouvir.
Aquele plano gerou lucros, sim, mas também causou perdas humanas irreparáveis. E hoje eu sei disso, com mais clareza do que jamais tive. Alguns executivos entreolharam-se. Jorge continuou. Recentemente conheci uma mulher que me obrigou a enxergar além do lucro. Ela não gritou, não acusou. Apenas falou a verdade com uma firmeza que eu, com todo o meu poder, nunca tive. E foi essa mulher que me mostrou que números não choram, mas pessoas sim. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Jorge respirou fundo. Essa mulher é Sônia Alves. E diante de todos aqui, eu reconheço que falhei com ela, com a família dela, com milhares de outras. E é por isso que hoje eu não estou aqui como CEO. Estou como homem, um homem tentando ser melhor. Sônia sentiu os olhos marejarem, mas não piscou. E por isso informo que o novo comitê seguirá sem minha liderança direta. E peço a esta mesa que reconheça o valor de Sônia não como exceção, mas como padrão do que deveríamos buscar em cada setor. Ele se virou para ela. Eu não estou pedindo perdão, porque sei que talvez ainda não o mereça. Mas estou aqui, tentando ser alguém que você possa um dia respeitar de novo. Um silêncio mais longo se instalou. Ninguém ousava interromper. Foi o presidente do conselho quem retomou. Senhora Sônia, deseja fazer uso da palavra? Ela levantou-se com calma. Eu trabalho desde os 12 anos. Já fui balconista, cozinheira, ajudante de obra. Hoje sou faxineira e nos últimos meses consultora temporária. Nunca imaginei estar sentada aqui. Muito menos ouvindo palavras como as que ouvi agora. Todos a escutavam com atenção. Eu perdi muito por causa de uma decisão tomada nesta mesma empresa. E por isso, estar aqui hoje é doloroso. Mas também é necessário, porque se a dor não servir para construir, então ela serve para destruir, e eu escolho construir. A voz dela não tremia. Eu aceito continuar no comitê, mas com uma condição: que cada projeto que aprovarmos leve o nome das pessoas que ele atinge. Que lembremos sempre que do outro lado da planilha há histórias, como a da minha irmã, como a minha. Alguns membros do conselho assentiram discretamente. Sônia voltou a sentar-se. E pela primeira vez, sentiu que seu lugar ali não era mais por insistência, era por merecimento. A reunião foi encerrada com aplausos. Na saída, Jorge caminhou até ela no corredor silencioso. Por um momento, ficaram frente a frente. Obrigado por ter vindo. Eu vim por mim. Mas ouvi você e fui tocada. Isso me basta. Ela hesitou. Você me surpreendeu hoje. Isso é bom? É um começo. Ele a olhou com suavidade, como quem reconhece que há algo precioso diante de si e não quer mais estragar. Posso te acompanhar até o térreo? Ela pensou por 2 segundos. Pode. Desceram juntos. No elevador nenhum deles falou, mas não era um silêncio pesado. Era cheio de algo novo, algo que antes estava bloqueado pelo orgulho dos dois. Mas agora parecia prestes a desabar. Na portaria, Jorge segurou a porta para ela. Obrigado, Sônia, de verdade. Jorge, ele se virou. Cuide desse homem que está tentando nascer aí dentro. E saiu pela calçada, deixando-o parado na entrada da torre, sentindo que, de alguma forma, o orgulho tinha caído. E com ele, a armadura. Naquela noite, no bairro onde ela morava, os vizinhos comentavam. O carro preto deixou a Sônia aqui na porta. Saiu com o patrão, foi? Ela tá metida agora, viu? Mas Sônia não ligava. Subiu, abraçou os filhos, jantou com eles. E antes de dormir, pegou o suéter cinza que Jorge havia deixado naquela viagem. Ele ainda tinha o cheiro dele. Segurou por um instante. Depois guardou numa caixa e fechou com cuidado. Porque agora algo dizia que, a próxima vez que o visse, não seria mais por impulso. Seria por escolha. Era fim de tarde no bairro simples onde Sônia morava. As calçadas estavam cheias de crianças brincando com pipas, bicicletas e bolas. As mães, sentadas nas portas, conversavam sobre o preço do feijão e o tempo incerto. Havia vida ali. Vida comum. Real. Dentro de casa, Sônia mexia no arroz enquanto o feijão terminava de ferver.
O som da panela de pressão se misturava com a voz das crianças assistindo desenho na sala. Ela cantarolava baixinho. A blusa leve e o cabelo preso com um pregador velho lembravam a mulher de sempre, mas algo nela havia mudado. Os olhos, a respiração, a calma. Desde a reunião na Villar Corporation, as coisas haviam tomado um rumo diferente. Ela voltou ao comitê, dessa vez como líder de um novo braço social da empresa. Sua voz era respeitada. Suas ideias ganhavam espaço. Mas, no coração, um espaço ainda estava em silêncio. Jorge Villar não ligou, não mandou flores, não tentou forçar nada. E por isso mesmo, Sônia passou a pensar mais nele do que antes. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jorge deixava a gravata sobre a mesa da cobertura. Aquele dia não era como os outros. Ele havia passado os últimos 2 meses desmontando aquilo que o mundo achava que ele era. Vendeu 3 dos 4 carros. Deixou de lado os almoços com lobistas. Começou a visitar as filiais da empresa a pé, de metrô, de van. Sentava nas mesas dos funcionários, ouvia histórias, fazia anotações com a própria letra. Virou alvo de boatos, piadas e desconfianças, mas não recuou. Jorge sabia que mudar um império era difícil, mas mudar a si mesmo era ainda mais. E naquela tarde, enquanto colocava uma camisa clara, sem botão de punho, nem perfume de grife, ele sabia exatamente para onde ia. A primeira pessoa que o viu chegando foi o menino da bicicleta, o filho de Sônia. Ele reconheceu o homem alto, sem segurança, caminhando na direção do portão com passos certos. "Mãe!" chamou pela janela. "Aquele homem do comitê tá aqui." Sônia limpou as mãos no pano de prato e foi até a varanda. Lá estava Jorge, de calça jeans, camisa dobrada nos cotovelos e uma sacola simples nas mãos. "Você perdeu alguma coisa?" perguntou ela sem ironia, mas com a sobrancelha arqueada. "Perdi você e estou aqui para ver se ainda posso recuperar." Sônia cruzou os braços, mas o coração disparou. "Sozinho?" "Sim. Sem carro, sem motorista, sem crachá, só com um monte de coisa aqui dentro", disse, tocando o próprio peito. Ela desceu os 3 degraus que separavam a varanda do quintal. Parou diante dele, firme. "E o que você quer de mim agora, Jorge?" "Nada. Quero te dar algo." Ele abriu a sacola e tirou de lá um avental, bordado à mão, com o nome dela em letras miúdas no bolso. "Eu mesmo bordei. Levei semanas. Não ficou perfeito, mas eu precisava fazer isso com minhas próprias mãos, porque tudo que eu fiz até hoje foi com a mão dos outros." Ela pegou o avental. O tecido era macio e a costura torta parecia mais sincera que 1000 discursos. "Jorge", ela sussurrou, "eu não vim pedir uma chance, nem dizer que mudei tudo. Eu só vim porque não sei mais respirar sem você nos meus pensamentos." Ela mordeu o lábio, os olhos marejados. "Você me machucou muito. E eu vou passar o tempo que for preciso para costurar cada ponto que arrebentei. E se mesmo assim você não quiser, eu vou entender. Mas se quiser tentar, eu juro, Sônia, que dessa vez vou começar de onde você está, não do topo, do chão." O silêncio entre eles foi interrompido por uma coisa inesperada: o abraço do filho de Sônia. O menino se aproximou, olhou para Jorge e disse: "Mãe, ele é legal. Ele sentou comigo no chão da recepção da empresa aquele dia. Falou comigo como gente." Ela olhou para o filho, depois para Jorge. "Quer entrar?" Ele assentiu. Dentro da casa, Jorge sentou-se na cadeira de madeira, ao lado da mesa com toalha plástica florida. As crianças cercaram-no com curiosidade. Ele contou piadas, serviu suco, riu alto. Sônia, da cozinha, o observava. E a cada minuto, o homem que era apenas um símbolo de poder se tornava alguém real, imperfeito, mas verdadeiro. Quando os filhos foram dormir, os 2 sentaram-se na varanda. "Você sabe que somos de mundos diferentes, né?" ela disse com voz calma. "Talvez, mas a gente pode construir um novo. Um onde seus filhos corram no quintal e eu esteja ali, sentado num degrau qualquer, só feliz por estar perto." Ela respirou fundo.
Eu tenho medo, Jorge. Eu também. Mas agora tenho mais medo de não tentar. Ela o olhou nos olhos. E dessa vez não viu o CEO, nem o erro do passado. Viu o homem e o que se permitiu cair. O que se curvou ao amor. O que aprendeu a amar depois de perder. Sônia estendeu a mão e segurou a dele. A gente começa com um café. Amanhã cedo. Você me ajuda a varrer a calçada. Depois, vamos vendo. Ele sorriu. Um sorriso real, leve, feliz, fechado. Ela o puxou devagar, encostou a testa na dele e sussurrou. E só para constar, seu bordado está horrível. Eu sei. Os dois riram juntos. E ali, no silêncio do bairro simples, o homem que mandava no mundo se curvou à única coisa que realmente importava: o amor. Algumas pessoas acham que força é gritar, mandar ou controlar, mas a verdadeira força mora no silêncio de quem levanta cedo, enfrenta a vida com dignidade e diz a verdade mesmo com medo. Sônia não tinha poder, não tinha influência, nem vestia terno caro, mas teve coragem. E essa coragem foi suficiente para fazer tremer o homem mais intocável da empresa. Às vezes, é a voz que nunca foi ouvida que mais merece ser escutada. O amor não nasce do conforto e a mudança não começa de cima. Às vezes, a transformação começa com um não dito com o coração. Que essa história te lembre que você não precisa ser grande aos olhos do mundo para ser gigante aos olhos de quem importa, e que mesmo nas estruturas mais rígidas, o amor ainda pode quebrar regras. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que você admira, alguém que já teve coragem de dizer não quando todos esperavam o silêncio. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Aqui, cada história é um lembrete de que até os mais simples podem transformar o mundo com uma atitude. Nos vemos na próxima.